Olá, eu sou João Wachelk. Nossa aula de hoje será sobre o histórico e a origem da psicologia social, e a base dessa aula estará em dois textos, basicamente o capítulo 1 deste livro aqui, Psicologia Social, Temas e Teorias. O capítulo se chama Origens e Desenvolvimento da Psicologia Social, por Leôncio Camino e Ana Raquel Rosas Torres. E o capítulo 1 também, se não me engano, veremos aqui, de Maria Cristina Ferreira, desse livro aqui, Psicologia Social, Principais Temas e Vertentes, Breve História Moderna da Psicologia Social. A autora, como eu disse, é Maria Cristina Ferreira, né? Então, a primeira parte da nossa aula tratará basicamente das principais definições sobre o que seria psicologia social, e digamos uma pré-história da psicologia social, tratando de seus precursores e do que a gente poderia chamar de uma fundação da disciplina. Na segunda parte, nós trabalharemos mais com a psicologia social cognitiva, que foi como a forma com que a psicologia social se destacou inicialmente, como uma disciplina, podemos dizer, independente, e os desenvolvimentos que se seguiram ao apogeu e a uma certa crise dessa psicologia social. Tá? Então, o que seria a psicologia social? Né? É uma disciplina que fica na interface entre a psicologia, o estudo do indivíduo, e a sociologia, o estudo da sociedade, né? Então ela tem uma certa peculiaridade de trazer características tanto da pessoa, do indivíduo, do subjetivo, digamos assim, quanto do coletivo, do grupo, e ela fica então entre esses dois mundos, né? Tradicionalmente é um campus que se desenvolveu mais nos departamentos, no ínterim, digamos assim, da psicologia, do estudo do indivíduo. E não é à toa que a gente aqui trabalha mais com uma perspectiva psicológica. Mas nem sempre foi assim, e a psicologia social poderia ter assumido uma característica muito diferente, caso o desenvolvimento histórico tivesse seguido por outros caminhos, e é uma das coisas que a gente vai ver nessa aula de hoje. Tá? Então, basicamente, nós temos, assim como na psicologia, nós temos diversas ciências psicológicas, nós temos diversos projetos de disciplina psicológica, né, enfocando seja o pensamento, seja o comportamento, seja aspectos de sentimento. Nós temos, bem, quem estuda psicologia já viu isso, nós temos a psicanálise, o behaviorismo, temos a Gestalt, nós temos os campos humanistas, temos a psicologia histórico-cultural. Temos uma série de perspectivas que não são necessariamente compatíveis entre si. Aliás, muitas vezes elas têm divergências sérias em termos teóricos, em termos metodológicos, né? Mas elas têm em comum o fato de lidarem com a pessoa, com o ser humano, com o indivíduo, né? Do mesmo modo, na psicologia social, nós também temos uma ampla variedade de perspectivas e de projetos, né? E o que eles trazem em comum é essa inter-relação, digamos, essa interação entre o indivíduo e a sociedade, mas cada um desses projetos vai acabar enfatizando, como é que eu posso dizer, enfatizando ou um ou outro desses polos. Existem diversas perspectivas em termos de... Algumas psicologias sociais vão ser mais voltadas para o estudo de processos mentais, digamos assim. Outros projetos de psicologia social vão estar mais interessados em como o grupo, como culturas de grupo, culturas como a sociedade vai influenciar no desenvolvimento da psique, da mente, né? E isso a gente vai ver que, basicamente, alguns desses projetos se destacaram mais, né? Uma psicologia social psicológica, podemos dizer assim, ela vai estar mais voltada para o estudo do indivíduo e como que o indivíduo lida com outras pessoas, mas com os grupos a que ele pertence, mas muito voltado para o que acontece na mente, o que acontece em termos de processos mentais, o que acontece em termos de
comportamentos, né? Então a psicologia social cognitiva, a psicologia social psicológica iria mais por aí. E é nesse sentido que a gente vai trabalhar em alguns livros, textos como esses aí, que a gente está usando como base nessa aula. Se trabalha muito com uma diferença entre psicologia social psicológica e psicologia social sociológica, ou seja, uma psicologia social voltada mais para o indivíduo, uma psicologia social voltada mais para o grupo, uma psicologia social mais próxima dos métodos e das teorias e dos conceitos do indivíduo, ou seja, da psicologia, no primeiro caso, ou uma psicologia social que lembra mais a sociologia, a antropologia, o estudo dos grupos. Essa é uma diferenciação um pouco didática, né? Ela não abrange, ela não abarca, digamos assim, toda a complexidade que existe nas diferenças entre os projetos, entre as perspectivas dentro da psicologia social. A gente basicamente utiliza isso mais para localizar rapidamente se assemelha mais a um certo tipo de entendimento, um tipo de investigação ou de outro. No entanto, a gente verá na segunda parte da aula que uma perspectiva que eu considero mais apropriada para fazer essa diferenciação, que é a de níveis de análise do Doaz, certo? Mas avançando um pouquinho, então o que seria a psicologia social enquanto disciplina? Assim como para a psicologia nós temos muitas definições, muitas divergências acerca do que seja o objeto da ciência psicológica ou da disciplina psicológica, porque também há uma série de discussões a respeito do que seja a ciência, do que não seja. Na psicologia social temos da mesma maneira esses contrastes, né? E os textos eles abordam, basicamente o da Maria Cristina Ferreira faz um contraste interessante entre duas definições clássicas. Então, se a gente pega a definição do Gordon Allport, né, da psicologia social cognitiva, né? A psicologia social seria basicamente uma tentativa, um projeto científico voltado para entender e para explicar os pensamentos, o sentimento e o comportamento das pessoas na medida em que ele é influenciado pela presença real, imaginada ou implicada de outras pessoas. Então, o que nós temos nessa definição? Inicialmente, uma boa estratégia para abarcar a psicologia, né, que é trabalhar com comportamentos, ou seja, basicamente ações, pensamentos e sentimentos. Isso aí, de uma maneira ou de outra, acaba abrangendo boa parte do objeto da psicologia. Mas é uma psicologia, é um estudo do pensamento, é um estudo do indivíduo, é um estudo do comportamento, na medida em que esse indivíduo se depara com a realidade social, na medida que esse indivíduo depara com a realidade do outro, né? Então, não é simplesmente estudar o comportamento ou o pensamento individual em si, mas o comportamento individual na medida em que ele lida com outras pessoas, na medida em que a pessoa trabalha com expectativas de outras pessoas, né, que daí seria, digamos, a presença imaginada de outros, implicações, ou seja, à medida que ela aprende coisas de outros, né, a socialização. Então a psicologia social está voltada para isso, para uma psicologia que entende o ser humano enquanto um ser social, um ser que se constitui, um ser que tem boa parte do seu comportamento, da sua maneira de pensar, constituída fundamentalmente na relação com o outro. Essa seria a sua especificidade, né? Por outro lado, na concepção de Stephens, o foco estaria mais no estudo da experiência social a partir da participação das pessoas nos grupos com que convivem, ou seja, uma perspectiva mais sociológica, está mais voltada para essa formação social, essa formação cultural do pensamento, do comportamento, ou seja, está mais voltada para esse entendimento da raiz grupal, da raiz coletiva, da coletividade, como que isso vai influenciar o indivíduo, né? Como que isso vai influenciar a pessoa, como ela age, como ela pensa. Outras perspectivas dignas de nota, podemos mencionar o Moscovici, que é um autor muito importante das minorias ativas e das representações sociais, e ele define a psicologia social como o estudo de processos que são simultaneamente psicológicos e sociais, ou seja, precisa trazer essa interface.
que tipo de objetos, que tipo de fenômenos trabalhariam dessa maneira? A linguagem, a comunicação de massa, influências mútuas que temos uns sobre os outros, as imagens e signos em geral, ou seja, as representações, tá? E as representações que nós compartilhamos. Então é uma ciência dos fenômenos da ideologia, e ele define a ideologia como as cognições, os pensamentos, digamos assim, e as representações sociais, ou seja, o pensamento compartilhado, elaborado por grupos, ou seja, da ideologia e da comunicação nos diversos tipos, nos diversos níveis das relações humanas, ou seja, do indivíduo envolvido com outros indivíduos, do indivíduo envolvido com os grupos a que ele pertence e dos grupos entre si. Então a gente já começa a antever aqui uma ampla pluralidade de maneiras, de relações, de níveis, podemos dizer assim, em que a psicologia social vai estar envolvida, tá? E a gente vê algumas divergências aí, mas essa perspectiva do Moscovici é bastante interessante e acho que trabalha um pouco o tipo de fenômeno que a psicologia social poderia explicar, né? Não só voltado para o que ocorre, digamos assim, no psicológico, né? Ou seja, para a mente, para o pensamento ou para a análise do indivíduo, mas quando eu começo a trabalhar com comunicação, processo de comunicação, quando eu começo a trabalhar com a linguagem, quando eu começo a trabalhar com a comunicação de massa, a gente vê que a gente pode ter um estudo psicossocial também, transcendendo o indivíduo, lidando mais com o grupo, com as dinâmicas dos grupos entre si, tá? Então são perspectivas bastante divergentes, né? Existe também uma outra definição muito clássica da psicologia social crítica, especialmente aqui no nível, aqui no âmbito latino-americano brasileiro, que costuma dizer que toda psicologia social, né? Em certo sentido, se eu concebo o ser humano como constituído culturalmente, como aquilo que o define, seja a relação com o outro, o aprendizado com o outro, isso faz sentido, mas a psicologia social ela vai ser uma disciplina que vai ter sua especificidade nesse tipo de relação mais próxima, né? Em que eu quero entender a pessoa interagindo com outras, a pessoa na medida que é um indivíduo que pertence a um grupo e é influenciado por esse grupo e influencia também, né? Que isso acaba sendo diferente, por exemplo, de uma perspectiva de psicologia geral, de processos psicológicos básicos, né? Quando eu trabalho com memória, quando eu trabalho com atenção, percepção, em certo sentido, claro que os conteúdos, as direções desses processos vão ser regulados por um sistema social, pelas interações com os outros, mas também tem grande parte do fenômeno psicológico, digamos assim, que pode ser analisada a parte desse tipo de relação. Então, essa questão de toda a psicologia social, no meu ponto de vista, é real em certo sentido, mas também não se justifica para, digamos, fazer com que se pense que todo o campo da psicologia, da disciplina, seja basicamente uma sub-área da psicologia social, né? Então, a psicologia social definida dessa maneira, a gente começa a tentar entender agora como que surgiu essa disciplina, como que ela acabou se constituindo e tomando a forma que ela tem hoje, as formas que ela tem hoje, os projetos, né? E se a gente for observar no início do século XX, ali, 1930, 1940, 50, a gente observa nos handbooks, nos manuais de psicologia social, basicamente uma narrativa, uma constituição, um entendimento da disciplina da psicologia social que seria voltado para um projeto particular, né? Um projeto que se popularizou muito, que ganhou muito poder explicativo nos departamentos de psicologia, que é a psicologia social cognitiva, né? No entanto, e aí esse tipo de narrativa acaba trabalhando com precursores, com perspectivas que vieram antes, como se fossem basicamente uma pré-história da psicologia social. Então, é muito perigoso até trabalhar dessa maneira, porque frequentemente se chega a um entendimento, ou se passa um entendimento de que não, o que se fazia antes era algo primitivo, era algo incompleto, até que se chegou num certo momento, se passou a fazer uma psicologia social científica, né, que aqui, nesse caso, equivale basicamente a dizer que ela está mais atrelada a uma certa concepção teórica, metodológica,
alinhada com um certo positivismo das ciências humanas, né? Ou seja, um modelo basicamente inspirado nas ciências naturais, um modelo individualista, um modelo experimentalista, e que a partir dali, que anda a psicologia social, assim como a psicologia também, ela assume essa característica. Não, a partir daí nós teríamos uma psicologia científica, uma psicologia social científica, e dali para frente é só progresso, é só uma acumulação do conhecimento, um aperfeiçoamento, né? Então se vende, digamos, uma história como se a psicologia social ela passasse por uma progressão linear, mas como em qualquer campo do conhecimento, não. Nós temos que entender os rumos históricos que fizeram com que a psicologia social tomasse certos rumos, certas características e não outras, certo? Da mesma maneira, nós não temos uma origem da psicologia social, assim como nós não temos uma origem da psicologia, né? Se convenciona que, não, o mais comum na psicologia é identificar a origem da ciência psicológica com a fundação do laboratório de Wundt, lá em Leipzig. A partir dali nós temos a psicologia científica. Na psicologia social teríamos vários desses marcos também, como a publicação dos primeiros livros com o título de Psicologia Social, por McDougall, por Pross, em 1908. Poderia ser o primeiro experimento em psicologia social, se fosse do ponto de vista de uma psicologia social cognitiva, com o Triplett, em 1897. Poderia, alternativamente, identificar esse marco na publicação do livro do Le Bon, Psychologie des Foules, Psicologia das Multidões, ou publicação do livro do Tarde, na França, em 1890. Então é muito mais assim um percurso histórico que depois se convenciona identificar um ou outro ponto como caracterizando uma fundação, mas não é assim que a coisa, é um processo que a coisa acontece, é um processo contínuo, né? Por exemplo, nós temos e também seria errôneo imaginar que a partir de certo ponto nós temos a psicologia social e antes nós não tínhamos, né? Porque a psicologia social, a mente, a relação do indivíduo com o outro, a relação do indivíduo na sociedade, são temas que já ocupam a humanidade desde lá gregos, talvez antes até, só que a gente não tivesse registro, né? Então, nós podemos identificar ali nas grandes questões éticas, lá Platão, Aristóteles, lá a República do Platão. A gente tem todo o movimento ali de qual é a relação do pensamento, né? Qual é a origem do pensamento, se é algo interno, se é algo que vem da realidade, né? Aquele debate entre o racionalismo e o empirismo na filosofia. Essas são questões que elas acabam compreendendo um projeto ou uma discussão psicológica muito forte e também uma discussão psicossocial. Então nós temos aí psicologia social, só não com nome, só não alinhado com o que se convencionou trabalhar com um modelo científico positivista de um certo momento, né? Então, que lá penso, logo existo, lá o cogito do Descartes, a questão do Hegel, da dialética, são questões que trabalham, né, já com o pensamento, com as ideias que dão origem e que ainda permanecem vivas nos grandes debates da psicologia social também, certo? Mas no campo da filosofia, de outros tipos de reflexão. Particularmente vou trabalhar nos capítulos com os precursores ali a partir do Darwin, do Spencer, né? Então, a questão do Darwin, nós sabemos que a partir de 1859, ali com a publicação da evolução das espécies, essa noção da seleção natural ela se torna amplamente influente, né, em diversas disciplinas científicas, não só no âmbito da biologia, mas acaba sendo transposto um raciocínio da seleção natural, da adaptação, que acaba sendo aplicado também às ciências humanas, né? Então a gente vai ver posteriormente, em 1870, a aplicação ou desenvolvimento das ideias do Darwin pelo Spencer no campo das sociedades, né? O Herbert Spencer acaba sugerindo que assim como nós temos espécies que se adaptam melhor ao meio e
evoluem, digamos assim, para se adaptarem às mudanças no meio, o Spencer acaba implicando que, olha, as sociedades também, os grupos humanos também, na medida em que nós temos mudanças na sociedade, os grupos passam por isso, e a gente também vai passar por grupos que vão estar mais adaptados ao meio em que eles vivem que outros, né? Com relação a isso, não haveria problemas. De certa maneira, os grupos, né, as pessoas, os grupos, elas estão sempre em interação, uma interação dialética com o ambiente, sendo influenciados, influenciando o ambiente mutuamente num processo de adaptação. A coisa fica um pouco complicada quando se passa um caráter, uma conotação valorativa, né, a esse tipo de adaptação que pode fazer pensar com que, não, então nós temos grupos superiores e grupos primitivos, né, convivendo na mesma situação, convivendo no mesmo tempo, numa mesma época, né, que acaba servindo como uma justificação para ter hostilidade, para discriminar grupos que, por alguma razão, sejam diferentes de uma sociedade ocidental, da civilização ocidental, que se convencionava entender como um parâmetro mais elevado da sociedade. Então aí fica complicado, mas é um primeiro precursor que a gente está analisando aqui das teorias do que poderia conceber alguns modelos de psicologia social posteriores, né? Isso na Inglaterra. Na Alemanha, nós temos um desenvolvimento bastante interessante, que poderia ter direcionado a psicologia social para um outro caminho, que é um caminho que ela não tomou muito, que é o caso do entendimento do Dilthey a respeito de uma distinção entre ciências naturais, Naturwissenschaften, né? Não é alemão, não sei falar, mas eu acho que é mais ou menos por aí, ciências naturais, diferenciadas das ciências do espírito, as Geisteswissenschaften, certo? E para esse autor, o Dilthey, então, essas duas perspectivas, a psicologia, o estudo do ser humano, não deveria ser estudado de acordo com os métodos das ciências naturais, deveria ser estudado de acordo com as ciências do espírito, seria uma ciência mais compreensiva, ou seja, ciência histórica no sentido de que, olha, o que eu terei aqui não é uma descrição objetiva de leis naturais, mas uma descrição, uma interpretação histórica de como certas mentalidades acabaram se formando, como certas mentalidades operam, como que as pessoas interagem com os outros, como as pessoas criam significado. E para ele a psicologia social, então, ela estaria, ou a psicologia no caso, mais para a questão do Dilthey, ela estaria incluída no rol dessas ciências humanas, ciências do espírito, que seriam fundamentalmente qualitativas e compreensivas. Tá? Então, quem já conhece um pouco da psicologia, ou já viu alguma coisa de psicologia social e viu experimentos, estudos quantitativos e tudo aquilo, já começa a ver que tem um contraste muito grande com boa parte do que se entende por psicologia e dos métodos que são vinculados à disciplina. Então, tinha essa fusão ali, e essa fusão acabou influenciando o próprio Wundt, né? O Wundt, que é o Wilhelm Wundt, que é considerado o pai, o fundador da psicologia experimental, né, com o estudo da introspecção, a fundação do laboratório em Leipzig, na Alemanha. Ele é muito conhecido nos livros de história da psicologia, muito estudado por todos os estudantes de primeira fase, primeiro período ali no curso, a partir da importância dessa fundação desse laboratório e do estabelecimento da psicologia experimental fisiológica dele. Certo? Mas o próprio Wundt, estando de acordo, e num momento posterior da carreira também, estando de acordo com o próprio Dilthey e essa diferenciação entre as ciências naturais e as ciências do espírito, ele entendia que o estudo do ser humano não podia ser esgotado, não seria exaustivo, se fosse trabalhado somente essa perspectiva fisiológica experimental. Então ele entendia que, complementarmente a esse tipo de estudo, seria importante estruturar uma outra disciplina mais interpretativa, voltada para a mente, a partir de suas construções, a partir daquilo que a mente conseguiu criar e estabelecer no mundo social.
Então seria um campo mais voltado para o estudo da linguagem, das artes, dos mitos, da religião, das instituições humanas, transcendendo, saindo daquele estudo objetivo do indivíduo e passando por uma perspectiva que lembra muito o que a gente poderia fazer um comparativo, né, com o que a gente vê nos cursos de graduação, com a perspectiva da antropologia cultural, né? Então o próprio Wundt ele fez uma obra extensa, mais na parte final da carreira dele, voltada para o que seria essa psicologia dos povos, que é basicamente o projeto de psicologia social do Wundt, o projeto de psicologia social que o Wundt propôs, né? Em alemão, novamente, não sei falar, mas pelo que eu já pesquisei, seria Völkerpsychologie, psicologia dos povos. Então, a contribuição do Wundt, ela tem uma psicologia geral experimental e uma psicologia social, a psicologia dos povos, e esses dois projetos que seriam, que formariam um todo que para ele constituía uma psicologia no sentido mais pleno, né? E só que essa segunda parte da obra do Wundt, ela não foi muito popular, ela não é muito comentada nos manuais, nos livros textos de história da psicologia, né? Nós tivemos muitos estudantes de pós-graduação que fizeram doutorado com o Wundt em Leipzig, inclusive alguns deles vinham dos Estados Unidos, e quando eles voltaram para os Estados Unidos, quando eles constituíram os laboratórios dele, quando eles voltaram para os departamentos universitários, eles basicamente se apoiaram somente na contribuição da psicologia experimental do Wundt, né? E esse fato de deixar de lado essa opção por ignorar a psicologia dos povos do Wundt, o Robert Farr, nesse livro aqui, que ele conta essa história muito bem, esse livro aqui eu recomendo, As Raízes da Psicologia Social Moderna, do Robert Farr, ele comenta que esse ato, essa adoção, digamos, parcial, seleta do Wundt e ignorância de uma parte, é o que ele chamou de o repúdio positivista do Wundt, né? No momento em que se buscava um estabelecimento da psicologia enquanto disciplina científica, no momento em que se buscava um estabelecimento da psicologia social também, posteriormente, como uma disciplina científica, a maneira que se entendia de constituir uma ciência seria por meio da adaptação, ou seja, da aplicação do método experimental, ou seja, do entendimento do estudo objetivo dos fenômenos de interesse, aqui no caso da subjetividade, do pensamento, da psique humana. E essa proposta do Wundt de uma ciência histórica, de uma ciência do espírito, que seria a psicologia social, entraria em choque com isso, seria entendido como uma perspectiva mais filosófica, acadêmica, mas não científica da psicologia. Então não convinha aos pesquisadores nessa época, que estavam empenhados no estabelecimento de disciplinas supostamente, né, científicas de acordo com a perspectiva daquele momento, não convinha a adoção dessa perspectiva mais compreensiva, certo? Então aconteceu aí o repúdio positivista do Wundt, né? A psicologia social mais interpretativa que ele propôs acabou ficando à parte, tendo menos importância histórica, certo? Mas aqui a gente vê que o Wundt ele foi um precursor não só da psicologia experimental que a gente conhece, mas também da psicologia social. Na França nós também tivemos autores famosos, né? Em 1895, Gustave Le Bon publica Psychologie des Foules, Psicologia das Multidões, e é um estudo em que o Le Bon ele tenta analisar a diferença de comportamento, por exemplo, das pessoas quando estão sozinhas e quando estão em grupo, em multidões, em manifestações. E algo que é conhecido dessa análise do Le Bon é a sugestão de que as pessoas, quando se envolvem com fenômenos de grupo, de massa, de multidões, elas passariam por uma regressão na escala evolutiva, né? Então seria como se as pessoas tivessem um certo nível de desenvolvimento cognitivo, de certas capacidades intelectuais quando estão sozinhas, mas quando elas se colocam numa ação de grupo, quando elas participam de uma manifestação, vão às ruas, elas se tornariam mais animalescas, né? Então aconteceria uma regressão.
Isso aí é uma série de... Hoje se explicaria de outra maneira, não vou entrar em detalhes aqui, né? Como contágio inibitório, supressão de normas, questão do viés do grupo na radicalização de certos comportamentos, certas predisposições que podem estar ocultas. Mas, basicamente, essa visão do Le Bon mostra um certo também espírito conservador da época dele, né, em que se tentava buscar uma justificativa acadêmica também para suprimir certos movimentos coletivos, de operários, reivindicatórios, né. Mas o Le Bon, por estar vinculado, por estar interessado na relação, né, na mudança de comportamento com e sem uma interação mais próxima com outras pessoas, ele também é um precursor importante. Do mesmo modo, nós temos um debate famoso na sociologia francesa entre o Gabriel Tarde e o Émile Durkheim. O Gabriel Tarde, ele basicamente representando o que se chama de uma tendência do psicologismo aqui, né? Ele entendia de que o comportamento das massas, o comportamento, aliás, social, os fatos sociais, seriam explicados por uma generalização da imitação, né? Nós teríamos uma tendência nossa a aprender coisas imitando líderes, imitando outras pessoas. Esses comportamentos, eles se transformam em hábitos na medida que são socializados, mas o comportamento do grupo, a lógica do grupo, ela surgiria a partir do comportamento individual. Então aí eu vou ter um psicologismo, por quê? Porque eu estou explicando um fenômeno coletivo, um fenômeno social, a partir de leis, de tendências de comportamento, de fenômenos individuais, psicológicos. Então é o psicologismo. E do outro lado, o Durkheim, quem já estudou um pouco dele em sociologia, toda a disciplina de sociologia trabalha com o Durkheim, mas voltado para entender a particularidade dos fatos sociais, né? Ou seja, estudar os fatos sociais de maneira objetiva, estudar os fatos sociais como irredutíveis às vontades, às disposições individuais, ou seja, o Durkheim está voltado para o estabelecimento da sociologia como uma sociologia científica, né? Então, para ele é o contrário. Então, os fatos sociais vão se impor muitas vezes aos indivíduos. Então, seria uma perspectiva mais sociologista, digamos assim, né? E é curioso também, se vocês pegarem para estudar o livro do Durkheim, o livrinho lá, As Regras do Método Sociológico, tem uma parte lá no livro que ele identifica a necessidade de uma disciplina para fazer a ligação entre os fatos da psicologia e os fatos da sociologia, que faça então essa ponte, essa interface, e ele nomeia essa disciplina de psicologia social. Então é uma disciplina que ainda não estava propriamente constituída, mas que o Durkheim já viu o local dela, o papel dela na ligação entre o mundo da pessoa, do indivíduo, e o mundo do grupo, da sociedade, né? Além disso, nós temos um marco importante para a fundação da psicologia social, que nós temos a coincidência que tem 2 livros com psicologia social no título, que são lançados em 1908, no mesmo ano, né? Um pelo William McDougall, um psicólogo, né? O livro seria Introduction to Social Psychology. Esse é um livro, e o outro seria do Edward Ross, Social Psychology, an Outline and a Source Book, ou seja, um panorama de um livro-texto, um livro-fonte. E é bastante apropriado que esses 2 livros tenham sido lançados no mesmo ano e por autores de perspectivas tão diferentes que acabam mostrando essa dualidade de pontos de vista na disciplina, né? Eu tenho o McDougall, que é um psicólogo, que vai trabalhar basicamente com noções de instintos primários, instintos derivados, e como que essas tendências biológicas vão ser importantes, vão influenciar na vida social, ou seja, uma perspectiva mais psicologista, psicológica. E do outro lado, o Ross, mais um livro mais com comentários, com textos não tão sistemáticos, voltado para a questão de como que a interação vai influenciar o psiquismo, né? Então, um ponto de vista mais sociológico. Então, isso aí reflete um pouco essas 2 tendências que nós temos na disciplina, né? E basicamente, a partir daí, a psicologia social vai acabar se bifurcando, vai formar uma psicologia social cognitiva muito forte e alguns outros projetos, uma psicologia social sociológica muito específica, mas de um pouco menor alcance, e depois a psicologia social cognitiva vai passar por algumas crises e vai gerar outros projetos de psicologia social também.
né? Então a psicologia social a gente vê que é uma discussão que avança, é uma discussão que acaba, que sempre permeou a academia, o estudo, o movimento intelectual, né? Na medida em que a gente quer entender a relação do ser humano com os seus próximos, com os outros, né? Então a psicologia social também sempre teve permeando, de certa maneira, esses temas sempre tiveram presentes na humanidade, desde que a gente tem conhecimento. No entanto, a partir de um certo momento, ela acaba, assim como ocorreu com outras disciplinas das ciências humanas, das ciências sociais, ela acaba se atrelando ao modelo positivista, a certos marcos, a certos desenvolvimentos históricos, né, com base em outras influências, que se convencionou que ali ocorre a fundação, uma estruturação da disciplina da psicologia social vinculada à ciência como a gente conhece, ou pelo menos a partir do momento que a gente identifica mais atualmente, né? E é basicamente isso que a gente trabalhou nesse primeiro momento, essa primeira constituição da psicologia social. Novamente, na parte 2 a gente continua com o desenvolvimento da psicologia social cognitiva, mas além daqueles 2 livros lá que eu estou utilizando como base, eu recomendo muito esse aqui, ó, do Robert Faras, Raiz da Psicologia Social Moderna, que faz conta uma história, né? Conta uma história mais detalhada a respeito desses aspectos que a gente trabalhou aqui. Então, nessa primeira parte é isso. Na segunda parte, nós continuamos com o desenvolvimento da psicologia social cognitiva, a crise da psicologia social e a formação de algumas perspectivas que nós temos hoje na psicologia social contemporânea. Ok?